Ok. Mas hoje nós vamos sair um pouco da sequência normal. Estávamos na pergunta, qual era a pergunta, Tomé? 567. 567. Estamos vendo como que os espíritos atuam, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Nós estamos na ocupação e na missão dos espíritos. Mas nós vamos passar hoje, um pouco adiante, para tratarmos de um tema que normalmente produz muitas indagações. Nós tivemos um acidente grave envolvendo a aeronave, que todos estão acompanhando desde ontem, e acompanharemos ainda por mais algum tempo. Um fato que comove pelo seu ser inesperado e súbito, e que faz, às vezes, as pessoas serem acordadas de uma certa hipnose, uma certa modorra, porque morrem pessoas todos os dias, e várias, e muitas, mas ninguém se incomoda. Às vezes acontece de morrer uma pessoa conhecida e o povo, morreu fulano. Mas ninguém questiona a vida ou a morte. Aí acontece de um vulcão entrar em erupção, um trem descarrilar, uma situação de dor levar a aflição a muitos de repente, um terremoto, um tsunami, e então todo mundo se assusta. Nossa, morreram como moscas. Por que Deus deixa que isso aconteça? Qual é a diferença, não é? Em se morrer, em média, há uma previsão de morte equivalente por dia no mundo de 250 mil pessoas. De morte natural. Ou de algum acidentezinho. 250 mil pessoas morrem por dia no mundo. Mas só que morrem espalhados, né? Não tem um noticiário que diz, hoje morreram 250 mil pessoas. Mas aí acontece um acidente de ônibus. Houve tempos atrás um ônibus que caiu no Rio Turvo, que estava levando estudantes, alunos, lá no Paraná, não é? Então foi um acidente que chamou a atenção da imprensa da época, na década de 60, fim da década de 50. E vários outros incêndios, como Joelma, o Andraus, o circo em Niterói, em 1960, que pegou fogo e morreu muita gente lá, inclusive crianças. Então aí surgem essas pessoas que estão vivendo ao sabor da brisa, ao sabor do McDonald's, da Coca-Cola, do refrigerante, da diversão, do baile, da sua escolha de vida, sem compromissos mais profundos, e então se veem surpreendidas com um evento desse. Nossa, mas morre muita gente junta, de vez em quando. Por quê? Por que Deus deixa? Ora, qual a diferença de morrer 39, 40, 60, 200, 5 mil? Se todos os dias morrem 250 mil no mundo inteiro. Então perguntaríamos, Deus, a função dele é ficar impedindo que a morte aconteça? Ou a morte é um acidente natural, como é a menstruação da mulher, como é o cabelo branco dos homens que envelhecem, das mulheres que envelhecem, como é o dente de leite que cai para substituí-lo pelo dente permanente, depois o dente permanente que quebra para ser trocado pela dentadura. Todos esses são fatos naturais da vida, que terão que acontecer de uma hora para outra. A única coisa é que, de repente, quando acontece, que todo mundo fala daquilo, aí as pessoas acordam, nossa, meu Deus, tanta gente moça, tanta gente jovem, promissora, com saúde. É verdade. Isso não quer dizer que nós devamos diminuir a dor das pessoas, dos familiares. A perda é
mais grave ou mais dolorosa quanto mais inesperada. Uma pessoa que esteja doente, que vá definhando, faz com que os parentes até peçam para que Deus possa levar logo, para não ver tanto sofrimento. Então, a enfermidade de longo curso produz um benefício para o doente e para a família, que é o desgaste físico, que transforma a pessoa lentamente, fazendo com que ela vá perdendo o contato com o mundo material, e que também liberta os parentes daquele apego, de não querer que a pessoa parta. Agora, quando não acontece isso, quando é súbita a desencarnação, o susto, a falta de preparo, de planejamento, de uma ideia do que fazer, ela torna ainda mais grave a perda. Como se essa imediatidade nunca tivesse sido pensada. Como se você, revoltando-se contra ela, fosse trazer o defunto à vida, ou fosse amenizar a dor. Quando nós abraçamos a doutrina espírita, o fazemos não porque queremos encontrar caminhos simples e fáceis, mas porque encontramos explicações coerentes para todos os nossos percalços. Mas não com base na manutenção exclusiva da vida que conhecemos, não com base num projeto de nunca passarmos por aflições, mas de uma maneira que nos permitamos entender o porquê das coisas. E ao fazê-lo, sabermos enfrentar quando acontecem e sabermos nos preparar para quando venham. Por isso, nosso estudo de hoje vai estar voltado para a questão dos flagelos destruidores e dos resgates coletivos. Quando tratamos de flagelos destruidores, vamos à lei de destruição do Livro dos Espíritos. Lei esta que começa na questão 728. Lá nós encontraremos flagelos como lei de destruição, falando da destruição necessária e da destruição abusiva. O item 2 vai falar dos flagelos destruidores, aqueles que destroem coletivamente. Não só a morte de uma pessoa, de 2 ou 3, mas flagelos que dizimam grupos. E basicamente neste item vamos encontrar já algumas noções a respeito. Principalmente de que não se trata do fim. Se as pessoas que perdem a vida não tivessem o que fazer depois, estivessem no inferno, estivessem no limbo, estivessem em algum sofrimento de onde não sairiam nunca mais, seria de ser temida a destruição, individual ou coletiva. Mas uma vez que nós aprendemos que não há morte do espírito, quando você veste uma roupa que ao fim do trabalho você coloca no cesto para tomar banho, você não morre. Aquela roupa, aquela fantasia que você usou para o trabalho vai para a lavanderia e você continua com um corpo que te pertence, para depois vestir uma nova roupa e continuar o seu descanso familiar, o seu lanche. Ou seja, desse mesmo modo, o espírito também não está confinado nem à tumba, nem à cova, nem ao nada. Ele continua a existir. Portanto, não há um problema muito grave diante das leis do universo que nos impeça de enfrentar o raciocínio deste momento de transição. Não há um trauma. Na doutrina espírita, não há trauma. Ao falarmos desta mudança de situação física, é claro que, ao longo da história humana, a perda de pessoas que amamos, ela produz sofrimento. Mas por falta de explicações adequadas a respeito da sobrevivência, as religiões não infundiam nas pessoas, e até hoje não o fazem em muitas delas, não infundiam a certeza de que a pessoa não morre.
O cristianismo só se tornou cristianismo como nós o conhecemos porque Jesus provou que nem a morte é capaz de matar. Ele ressurge, ele volta e conversa com seus discípulos, fica com eles por 40 dias, mostrando que a morte não existe. Aquele corpo que foi sepultado era uma veste que se estragou. Mas o espírito continua a viver e pode voltar a encontrar-se com os que ficaram. Pode ter relação com eles do ponto de vista afetivo, do ponto de vista de instruí-los, de dar-lhes força, de explicar coisas, de iniciá-los em coisas que eles não sabiam. E graças a isto é que o cristianismo tornou-se uma religião tão poderosa no seu tempo para arrastar multidões que se convertiam diante destes fenômenos. Mas depois parece que os homens esqueceram. Esqueceram que ela se enraiza na sobrevivência para provar que, uma vez que nós não morremos, a vida que levamos enquanto estamos aqui é fundamental para o que vamos encontrar depois daqui. Não, nós voltamos ao pieguismo do medo de morrer. E as próprias igrejas que saíram das catacumbas, onde elas rezavam escondidas dos perseguidores pagãos, os romanos, para poderem cultuar a vida do cristianismo nascente. Não é novidade que os cristãos iniciais se escondiam nas catacumbas para cantar os seus hinos, para falar da vida eterna. Os cristãos de hoje passaram a cultivar a morte como o fim de tudo e a ter medo daquilo que vai acontecer. Uma desconexão absurda com a sua essência, que só mesmo uma fé que não se enraiza no raciocínio lógico pode compreender ou pode ser entendida. Uma fé baseada em cerimônias, em rituais, em falas que não se entendem. Desconectada lá do começo, sem uma ligação de veracidade. Religiões que trocaram essa certeza pelo medo, pela dúvida e pelo interesse material de trocar favores por bens. Como podem as pessoas pensar que dando dinheiro para as religiões, elas conquistarão lugares melhores do outro lado? Mas esse foi o projeto. E isso enfraquece a crença. Isso apequena a fé. Quando você dá preço para que as pessoas se sintam justificadas, para continuarem débeis, continuarem viciosas, continuarem más, porque obtiveram uma absolvição que elas compraram com um cheque. Este tipo de crença não tem futuro. Porque a lógica das pessoas é muito óbvia, mesmo que seja conveniente não pensar assim. Como é que Deus pode garantir, através de uma promessa de um outro encarnado ambicioso, que a pessoa não vai para um lugar ruim, só porque ela deixou uma riqueza destinada a uma obra que ela não acredita, que ela não viu, mas que ela está, com isto, pretendendo safar-se? É possível safar-se da lei? Estamos indignados em nossa nação hoje porque uma iniciativa popular para coibir o crime e a corrupção foi adulterada por corruptos iguais para livrarem-se dela. E o que nós achamos quando queremos comprar o paraíso? Ou achamos que dando coisinhas, dando berloques como faziam os conquistadores das terras indígenas, espelhinhos, miçangas, iam comprar a cooperação dos índios? Será que não é tratar Deus como se Deus fosse um silvícola, um índio, um indivíduo sem capacidade de pensar por si mesmo, interessado nas nossas coisinhas? Será que não estabelecemos um processo de corrupção da lei e do universo?
pregarmos ou assistirmos pregadores dizendo que se você quer ficar bem de vida, você tem que dar a Deus primeiro, para que Deus depois te retribua. E por que acreditamos nisso, que não está em lugar nenhum das Escrituras? Porque queremos ficar ricos, sem fazer nada, sem esforço. E então ficamos engrossando fileiras desses cultos, que na verdade são cultos ao Deus riqueza, ao chamado Deus prosperidade. Não ao Deus de verdade. Ao Deus que ensina você a ter paciência, resignação, coragem, força para lutar, para construir um outro patrimônio do outro lado. Nós queremos o patrimônio agora. Então, quando surgem flagelos, ai, que desgraça! E vejam que os Espíritos respondem na questão 737. Questão esta que foi proposta da seguinte forma: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Qual é o objetivo? O objetivo é, respondem os Espíritos, fazê-la avançar mais rápido. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? Então, é preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. É preciso ver o objetivo daquilo para apreciar os resultados. Pode deixar o texto na tela. Vocês os julgam flagelos, senão sob o vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos ocasionam. Por isso que é um flagelo. Ai, eu vou perder minha casa, meu carro, vou perder minha riqueza, vou roubar o meu dinheiro que está guardado. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais depressa uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos o que exigiria séculos. Esta é a primeira resposta muito lúcida a respeito do porquê acontecem desencarnes coletivos em várias dimensões. É preciso despertar. E o que morre é o corpo, não é a alma. Portanto, se fôssemos esperar que as pessoas, à custa do seu próprio interesse, à custa da sua curiosidade, à custa do seu desejo de aprender, que elas perdessem tempo para se dedicar ao estudo e à melhora pessoal, iríamos esperar 300 anos para elas pararem de roer unha. E ainda assim iam dizer assim, mas é tão difícil, vocês não sabem como é difícil parar de roer unha. É muito complicado. Então precisa acontecer alguma coisa que coloque a pessoa em uma situação em que de verdade ela tem que parar de roer unha. E o flagelo destruidor acontece, perde a mão. Vai aprender a parar de roer unha. Porque não vai roer o osso, nem o cotó do braço. E é claro, parece uma medida extrema. Estamos falando de roer unha. Mas o Evangelho não nos ensina apenas que esse é um problema nessa dimensão. Nós temos problemas muito mais graves, de caráter, de conduta, de hábitos nocivos. Se não tivéssemos a doença, como nós sobreviveríamos? Nós temos o fígado, que é o segundo coração do homem. E ele dá um alerta sempre que alguma coisa não vai bem. E então os homens aprenderam a beber bebidas alcoólicas e a descobrir que o álcool pode produzir alguma sensação de bem-estar. E por causa disto começaram a abusar. Mas a primeira coisa que acontece é que é tão corrosivo, é tão tóxico, que o fígado começa a doer. Você ataca você mesmo com a desculpa do querer ter prazer. E então o fígado dói, você acorda mal. Eu estou indisposto.
Ai, meu Deus, o que eu fiz comigo? Esse é o objetivo. Você fez uma coisa, e a primeira vez, talvez você não soubesse, estava encantado com a sensação de ebriedade. O corpo vai dizer para você, olha, isso que você fez, você gostou, mas foi muito ruim. Pare de fazer isso, olha o mal que você está fazendo para o seu corpo. Quando passa a dor, o indivíduo esquece. Ele só vai se lembrar da sensação de ebriedade. Ai, como foi legal, fiquei zonzo, fiquei forte, fiquei corajoso. Aí a sua inteligência fez o quê? Criou um remédio que você toma antes de beber e toma depois de beber, para cancelar os efeitos do alerta que o corpo te dá de que aquilo não é bom. Você não parou de beber, o indivíduo não abdicou do hábito. Ele criou um mecanismo para neutralizar a resposta. É a mesma coisa que os deputados fizeram. Eles não abdicaram do crime, eles criaram mecanismos para neutralizar quem é o criminoso. Mesma coisa. Você mantém o indivíduo ainda podendo beber sem o seu sinal de alarme, que é a dor física. Assim ele pode fazer, como se ele não estivesse produzindo malefícios para ele mesmo. Por isso é que precisa haver outro tipo de alerta. Por isso que surgem doenças mais graves, por isso que acontecem tumorações, por isso que acontecem problemas muito piores. Mas Kardec não se satisfaz com essa resposta. Kardec mostra sempre que ele está com a autoridade de quem questiona os espíritos superiores, posto na terra para fazer isso. Não é só um joguinho de cartas marcadas em que os espíritos, você me pergunta isso agora porque eu quero responder aquilo. Não! Kardec não se satisfaz e nós vemos isso em várias passagens do Livro dos Espíritos. Então, ele volta na mesma questão, no item a seguir, dentro ainda da questão 737, ou melhor, na 738, ele pergunta: Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Não dá para Deus ser um pouquinho menos masoquista ou desses caras que gostam de ver sangue? Deus não podia fazer outra coisa? Ele não é o criador de tudo? Não tinha uma outra forma de fazer isto? Veja que a pergunta é uma pergunta meio indignada diante do que os espíritos tinham respondido. Ah, Deus quer progredir, a fazer avançar a humanidade mais depressa. Ora, não tem um outro jeito a não ser fazer todo mundo chorar? Kardec indaga os espíritos diretamente. E vamos ver o que os espíritos responderam. Nós sempre nos esquecemos dessas respostas. Tem aí, Andrezinho? Deus tem sim. E os emprega todos os dias. Visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Deus tem todos os dias chamamentos para que os homens que são inteligentes parem de fazer besteiras, sem precisar sofrer. Uma vez que nos deu a inteligência para identificar o bem do mal, Ele está nos dando antes o antídoto para o sofrimento. Mas quem diz que a gente quer? Quem diz que a gente aceita? Quantas vezes nossos amigos, nossos parentes, nos questionaram às vezes as condutas, alertando, não faça isso, é perigoso. E a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa mitidez, a nossa autossuficiência, cuida da sua vida, eu sei o que eu faço. Não preciso de conselho, se eu precisasse eu pedia. Respondemos geralmente assim, de forma ignorante, arrogante, esquecendo-nos de que Deus pode estar usando aquela pessoa para ativar o nosso raciocínio e pensar, puxa vida, se eu abusar, quem vai sofrer sou eu, não é essa pessoa. Ela não está me censurando, ela está me chamando a atenção, para que eu possa acordar para mim mesmo.
Deus emprega estes meios todo santo dia. Mas as pessoas não gostam. Elas não gostam de renunciar às aventuras. Elas querem correr o risco. Então acabam sofrendo para aprender. E aí, então, nessa mesma questão, Kardec vai adiante e faz a pergunta. Mas esses flagelos que matam muitas pessoas, neles o homem de bem morre como o homem mau. O bom e o mal morrem juntos. Isso é justo? Veja só, Kardec ainda não está satisfeito, não está ciente de que o que os espíritos estão falando é correto, mas é justo? Morrem ambos, bom e mal, na mesma hora. Não tinha um jeitinho de separar o joio do trigo? Aí os espíritos continuam respondendo. Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo. Mas depois da morte, ele pensa de outra forma. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos daqueles que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro. Os espíritos, eis o mundo real, preexistentes e sobreviventes a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como um exército que, durante a guerra, vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com os seus soldados do que com as suas vestes. Compreendemos então que os espíritos continuam a afirmar a mesma posição. O homem mau e o homem bom não estão deixando de existir. Ambos estarão, se for o caso de morrerem nos flagelos, estarão recebendo do outro lado aquilo que lhes compete. O bom continuará tendo a oportunidade de ser bom, e o mal precisará avaliar as suas atitudes para corrigi-las. E não é porque perderam um corpo que ele perdeu todas as chances. Nós normalmente nos indignamos quando acontecem mortes, mesmo quando as mortes são de jovens. Mas deveríamos pensar, deveríamos perguntar: quando estavam vivos, valorizavam o corpo? Quando estavam na terra, não estou me referindo aos jogadores, estamos referindo-nos normalmente às pessoas que morrem em acidentes desse tipo, aqueles que morreram na boate Kiss, por exemplo. Quando estavam vivos e tinham o corpo, eles valorizavam o corpo que tinham? Eles protegiam o corpo contra os excessos? Contra a ingestão química desnecessária? Os desgastes biológicos das aventuras? Deixavam de se arriscar em aventuras espetaculosas, problemáticas, arriscadas? Ou gostavam de morrer todos os dias um pouquinho? Todos os dias. Morrer pelo garfo, morrer pelo drink, morrer pelo golinho, pelo copinho, morrer pela baforadinha. Como depois podemos reclamar? Quando em vida não tivemos cuidado com aquilo que de verdade estava confinado, ou melhor, estava condenado ao desaparecimento, no seu devido tempo. Dizem os espíritos que 80% das pessoas chega de volta no plano espiritual antes do tempo marcado para ela voltar. Por quê? Porque se matam em vida. Não é porque é um acidente coletivo, um desastre
de tal magnitude levou-os para o outro lado. Não, eles vão todos os dias, por vontade própria. Tente fazer alguém que você conhece parar de beber. Tente. Partindo do pressuposto que você já não bebe. Porque se você ainda bebe, tente você, então, parar de beber antes de falar dos outros. Mas beber não é de cair na sarjeta, não. É de tomar o drinkzinho de vez em quando, de tomar aquilo que você gosta de fazer. Tente fazer isso com você. Porque você está se preservando, já que vai ser cobrado depois. Chegou aqui mais cedo por quê, seu Zé Mané? É que eu fiquei doente. Mas você não precisava ter ficado. Não. Você ainda tinha mais 20 anos para viver. Mas como é que eu vim para cá então? Você que tem que responder. Porque a responsabilidade é sua. Essa é a lei. Então, já neste capítulo do Livro dos Espíritos, nós podemos aprender coisas muito interessantes. Mas, como o acidente envolveu a aeronave, e nós queremos também aproveitar isso para levar mais especificamente o assunto, nós encontramos em uma obra de André Luiz, e nós temos no nosso programa O Espírito da Letra, na TV Alvorada, no canal do YouTube, no Mensagem Fraternal. O Espírito da Letra analisa as obras de André Luiz. E o faz, vocês estão vendo aí, com o cuidado de ler cada um dos seus capítulos e ir explicando. Então já fizemos 4 livros. Com as imagens do Projeto Imagem. O Projeto Imagem do nosso irmão Américo Sucena é muito ilustrativo. Então nós, quando podemos, vamos acrescentando ao longo dos capítulos as imagens que o Projeto Imagem desenhou para a nossa compreensão. Aí, vocês podem ver um dos exemplos do Projeto Imagem. Essas imagens podem ser adquiridas pelas pessoas que quiserem apresentá-las no seu centro espírita. Este é o site do projetoimagem.com.br. E estas são algumas das imagens que os diversos livros que já foram traduzidos em imagens podem mostrar para o leitor e ajudá-lo no entendimento daquelas cenas descritas. Então, nós temos 4 livros contando histórias que André Luiz nos apresenta, já usando os recursos do Projeto Imagem. Mas nós vamos dar continuidade a estas histórias, mas em um livro especificamente, que não está no Projeto Imagem, portanto não há desenhos dele, nós encontramos uma coisa muito interessante. O livro, o Andrezinho vai colocar para vocês a capa, é esse que vocês estão vendo. No livro Ação e Reação, nós encontramos um estudo muito completo das leis de causa e efeito. Como que nós resgatamos os nossos erros, como que nós pioramos nossa situação, como que nós estacionamos o resgate, não melhoramos nem pioramos, como que nós podemos agir para que, ao sairmos desta vida, devamos menos do que devíamos quando chegamos? E como que nós podemos, aqui mesmo, terminar o resgate de nossas faltas naquela área que nos comprometemos? Uma pessoa que tem hábitos da bebida, hábitos do cigarro, hábitos do jogo, hábitos do sexo, e que renasce nesta vida, não veio aqui para sair daqui um pouquinho menos bêbado, um pouquinho menos viciado. Não, veio a esta vida para sair dela sem o vício. Não foi para ele ir usando menos até que ele morresse de velho, com o fígado em pandareco, com o pulmão negro, e na miséria porque jogou tudo, bebeu tudo e fumou tudo. Não, ele não veio com esse projeto. Ele veio com o projeto de sair daqui sem o vício. Então, não estamos aqui tratando de, vamos falar de um jeitinho assim, que as pessoas possam entender que elas podem continuar iguais como sempre foram, que aí, devagarzinho, elas vão chegar lá. Elas vão chegar muito devagarzinho,
Mas vocês viram que os flagelos destruidores têm a finalidade de acelerar o avanço. Ah, você não quer parar de repente? Você não quer que esta vida você termine sem o hábito do seu espírito, da sua fraqueza? Então você vai ter uma doença. Se não parar, se não abdicar até tal data, dali para frente vai ter que passar por um flagelo destruidor. E aí não vai poder mais fazer. Acaba sendo um benefício. Acaba sendo algo bom. Para que a pessoa, pelo menos, possa chegar ao cemitério sem estar usando aquilo que a sua falta de vontade estaria usando caso não tivesse a doença, caso não tivesse o sofrimento. O livro Ação e Reação, então, que vocês vão ver a capa novamente, ele trata dessas responsabilidades lúcidas, conscientes, para que nós sejamos os nossos próprios julgadores e, ao mesmo tempo, nossos médicos. Existem muitos capítulos que devem ser estudados profundamente, mas tentando fazer aqui hoje um espiritinho da letrinha, que nós fazemos lá no nosso canal, o Espírito da Letra, nós temos o capítulo 18 do livro Ação e Reação. O Andrezinho vai por lá? Leiam aí. Resgates coletivos. Quando expressivo chamamento de Druso nos reuniu ao diretor da casa em seu gabinete particular de serviço. Eles estão numa instituição espiritual. Druso é o instrutor que está com ele e com Silas, orientando-os a respeito destes temas. E eles são chamados ao gabinete da instituição espiritual onde eles se encontram. O chefe da mansão, assim ele chama, mansão, foi breve e claro. Disse o seguinte: apelo urgente da terra, pedi auxílio para as vítimas de um desastre aviatório. Um desastre de avião. Sem alongar em minúcias, informou que a solicitação se repetiria dentro de alguns instantes e seria conveniente esperar a fim de examinarmos o assunto com a eficiência necessária. Com efeito, mal terminara de dizer estas coisas e sinais muito semelhantes aos do telégrafo de Morse se fizeram notados em curioso aparelho. Druso ligou tomada próxima e vimos um pequeno televisor em ação, sob vigorosa lente, uma lente que ampliava muito, projetando imagens movimentadas em uma tela. Um projetor de televisão, usando uma televisão diante de uma tela, projetava aquilo numa parede. Esse livro é de 1957. Mal a televisão tinha sido lançada ainda no Brasil. E eles já estão falando aqui de data show, praticamente. Uma televisão colocada atrás de uma potente lente, projetando na parede uma tela. Em 1957. Bem, e esta tela próxima estava cuidadosamente encaixada na parede, a uma pequena distância. Qual, se acompanhássemos curta notícia em cinema sonoro, contemplamos surpreendidos a paisagem terrestre. Viram a paisagem terrestre? Sob a crista de serra alcantilada e selvagem, destroços de grande aeronave. O Andrezinho vai mostrar para vocês. Destroços de uma grande aeronave. Guardavam consigo as vítimas do acidente. Tudo bem. Adivinhava-se que o piloto, certamente, enganado pelo traiçoeiro oceano de espuma, de espessa bruma, não pudera evitar o choque com os picos graníticos que se salientavam na montanha,
silenciosos e implacáveis, à maneira de medonhos torreões de fortaleza agressiva. Está descrevendo o local, a maneira como a natureza ali se constituía, os detalhes do terreno, o relevo. Em pleno quadro inquietante, enquanto eles estavam vendo isto, um ancião desencarnado, um espírito idoso, com aparência de idoso, assim parecido com o Tomé, cabelo branco, ou com o Valdiner, ou com o Henrique, um ancião respeitável, formulava requerimento comovedor, rogando à mansão a remessa de equipe adestrada para a remoção de 6 das 14 entidades desencarnadas no doloroso sinistro. Quantos morreram? Quantos morreram? Quantos morreram? Quantos morreram? Vamos ler lá, gente. Bota aí, Andrezinho. O povo não leu nada ainda. Põe o texto lá de novo. Ancião desencarnado, parará, parará. Olha aqui, vamos ler aqui, ó. Vou mostrar o dedinho. Olha, 6 das 14 entidades desencarnadas no doloroso sinistro. Quantas entidades desencarnaram no doloroso sinistro? Quantas? Rodinei, de onde você tirou 20? Hein? Eles iam resgatar 6 das 14. Hein? 6 das 14. Você tem um cliente seu que é condenado há 14 anos. E o cara faz assim: 6 você já cumpriu. Você fala, bom, você foi condenado a 20. É isso? Você foi condenado a 20 anos. Nossa, e agora? Como vai ser? A pena vai ser de 20 anos. Você soma 6 com 14? Não, né? 6 você já cumpriu das 14. Ou seja, morreram 14. Eles iam recolher quantas? 6. Ficou claro? Ou ainda quer que explique? Bem, vocês perguntam, mas morreu 14, por que vai pegar 6? Será que não tem vaga? Vamos ver. Boa pergunta. Enquanto Druso e Silas combinavam medidas para a tarefa de assistência, eu e Hilário, que é o outro amigo, olhávamos espantados o espetáculo que para nós era inédito. Primeira vez que a gente estava vendo isto. A cena aflitiva parecia desenrolar-se ali mesmo. 8 dos desencarnados jaziam em posição de choque, algemados ao corpo, mutilados ou não. 4 gemiam, presos aos próprios restos. E 2 deles, não obstante ainda presos às formas rígidas, gritavam desesperados em crises de inconsciência. Certo? 8 dos desencarnados jaziam em posição de choque, algemados ao corpo. 8. E aos corpos, estando eles mutilados ou não. 4 gemiam, presos aos próprios restos. 8 com 4, quanto dá? Hein? 12. Faltam quantos? Para os 14. Faltam 2. E estes 2, não obstante ainda presos às formas rígidas, gritavam desesperados em crises de inconsciência. Estavam ainda presos ao corpo, mas estavam gritando de desespero. Contudo, amigos espirituais abnegados e valorosos velavam ali, lá naquela serra. Estavam os espíritos ali calmos, tomando conta deles. Parecida uma cascata de luz vertendo do céu, o auxílio do alto vinha solícito em abençoada torrente de amor.
sobre o avião espatifado. Estavam ali os amigos abnegados e valorosos. E havia uma cascata de luz vertendo do céu em auxílio do alto que vinha em abençoada torrente de amor àqueles que lá estavam. O quadro patético era tão real a nossa observação que podíamos ouvir os gemidos daqueles que despertavam, desfalecentes. Podíamos ouvir as preces dos socorristas. Deixa lá a imagem ainda. Isso, eles vão ver a terra. Não é esse não, é o outro. O primeiro que você pôs e deixa lá, esse aí, isso mesmo. Esse é o acidente do avião de ontem. Mas André Luiz está dizendo que lá na instituição, graças àquele aparelho, eles podiam ver aqueles que estavam ali, podiam ouvir os gemidos dos que estavam acordando, desfalecentes, podiam ouvir as orações dos socorristas e as conversações dos enfermeiros que consertavam, que reuniam, que organizavam providências à pressa diante do iminente ou do acontecido. Pode voltar para o texto agora, Andrezinho. De alma confrangida, de alma muito impactada, vimos desaparecer a notícia televisada, enquanto Silas cumpria as ordens do comandante da instituição com admirável eficiência. Em poucos instantes, diversos operários da casa puseram-se em marcha, na direção do local minuciosamente descrito. Saíram da mansão e foram ao local. Já havia lá espíritos. Vocês acabaram de ouvir André Luiz descrevendo que ele assistiu na televisão. Os socorristas, os enfermeiros, a oração dos que estavam ali, ajudando a cascata luminosa que vinha do alto. Ah, para que levar mais gente para lá? Um ancião solicitou a Druso, que administrava aquela instituição, que enviasse ajuda para resgatar 6 das 14 que tinham morrido. Voltando ao gabinete em que nós aguardávamos o retorno, Silas ainda se entendeu com o orientador, Druso, por alguns minutos, com respeito ao serviço que eles tinham para fazer. Foi então que Hilário e eu perguntamos se não nos seria possível a participação na obra assistencial que se processava, naquilo que Druso paternalmente não concordou. Não concordou. O instrutor disse não. Aí a gente quer ir lá ajudar. Não. Não. Nós precisamos aprender no movimento espírita a ouvir não, sem nos magoarmos ou melindrarmos. Porque a nossa boa vontade não precisa, às vezes, ser aceita, a não ser que a gente vá gerar mais problema. Aqueles que são responsáveis por determinados trabalhos sabem quais são os requisitos necessários para aqueles trabalhos. E então, se surgem muitos voluntários, todos desqualificados, é melhor dizer não para todos eles. Apesar da boa vontade. E é o que o instrutor está dizendo aqui. André Luiz podia até falar assim, estou escrevendo um livro lá, eu vou falar que você não deixou a gente ir. É o que os espíritas costumam fazer. Ah, não me deixou. Eu vou embora, não vou mais vir nesse lugar aqui. Eu vou sair daqui falando que eu quero ajudar e ninguém me deixa. Vou escrever lá para a terra através do seu Chico Xavier, que você é um castrador, despótico, ditador, seu Druso. É mais ou menos assim. A gente pensa que pode tudo. O André Luiz também estava pensando que ele, o Hilário e a gente dos dois já são 4 mãos, já dá para ajudar bastante. O instrutor Druso disse que não. Explicando que o trabalho era de natureza muito especial, requisitando colaboradores rigorosamente treinados. Não é qualquer um que pode fazer aquilo que eles estavam sendo solicitados. Vocês têm muito boa vontade, mas vocês não sabem. O que adianta? Vocês vão chegar lá e falar, o que eu faço agora? É como na casa espírita.
Chega um novato, quer trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero ajudar. Aí ele chega para você, o que eu faço agora? Você fala, pega uma vassoura. Onde que está a vassoura? Fica ali atrás do armário. E onde fica a chave? Vai, senta lá que eu vou mesmo varrer, porque até você ir procurar a chave, procurar a vassoura, eu já varri. Então a pessoa quer ajudar, mas do jeito que tudo fique fácil para ela. Então ela atrapalha, ela não ajuda. Daí Druso disse para eles, não, é preciso pessoas com capacidade especialíssima para este trabalho. Cientes então de que o generoso mentor poderia dispensar-nos um pouco mais de tempo, aproveitamos a oportunidade para tratar das questões das provas coletivas. Eles não iam poder ir lá, então vamos perguntar para o homem, né? Já que o homem disse que tem um tempinho, vamos perguntar para ele sobre esse negócio. Hilário abriu o campo livre ao debate perguntando, respeitoso, por que motivo era rogado auxílio para a remoção de 6 dos desencarnados, quando as vítimas eram 14? Druso, no entanto, replicou em tom sereno e firme, o socorro no avião sinistrado é distribuído indistintamente. Todos os que morreram serão ajudados. Contudo, não podemos esquecer que, se o desastre é o mesmo para todos os que tombaram, a morte é diferente para cada um deles. A morte é diferente para cada um que está lá. O desastre é o mesmo, todos morreram no acidente, mas a morte de cada um respeita o que cada um fez por si mesmo. No momento, serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata libertação. Vida interior. Quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhes dizem respeito. Seria uma descaridade arrancar o espírito se ele não está preparado para deixar o corpo. Não é que os espíritos não querem fazer isto, é que a vida íntima da mente daquele espírito não o preparou para que ele saia daquela situação como quem está vivo. Ele está fixado na ideia de que aquele é ele. Como arrastar um espírito que está preso àquilo que ele acha que é o seu corpo? Sem violência. Os 6 que seriam levados eram aqueles cuja vida interior permitia que eles pudessem se afastar. Sem traumas. Vejam que até neste ponto chega o cuidado dos espíritos. Nós poderíamos, como o Hilário, julgar essas entidades como parciais, descaridosas. Pega 6 e deixa as 8 lá, coitados. Mas nós estamos entendendo que eles vão fazer apenas aquilo que é possível para cada um que está lá. O problema não são os ajudantes, o problema são os mortos, que não se prepararam para isto, que ainda não entenderam que são espíritos imortais, que ainda estão presos aos objetos, às coisas, ao próprio interior das suas células. Como obrigá-los a sair dali? E quantos dias vão ficar eles assim? Incapaz de conter a emoção de que se via possuído Hilário. E Druso responde: depende do grau de animalização dos fluidos que lhes prendem o espírito à atividade corpórea. Alguns serão detidos por algumas horas, outros talvez por longos dias, quem sabe. Corpo inerte nem sempre significa libertação da alma. O gênero de vida que alimentamos no estágio físico dita as verdadeiras condições da nossa mente, ou melhor, da nossa morte. Quanto mais chafurdamos o ser nas correntes de baixas ilusões, mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam na matéria pesada e primitiva,
de que se nos constitui a instrumentação fisiológica, o nosso corpo. Demorando-nos nas criações mentais inferiores a que nos ajustamos, nelas encontrando combustível para ampliados enganos nas zonas do campo carnal propriamente considerado. Viciamos a mente em hábitos, achando que eles são inócuos, que não produzem efeitos, que é só um drinkzinho, é só um cigarrinho, é só uma transinha, é só mais uma colherada, uma garfada naquilo que é gostoso, e assim vamos nos matando, mas deixando a mente presa a esses hábitos. E isto significa a animalização do ser espiritual. E é isso que vai mantê-lo preso ao corpo. As sensações físicas inferiores que nós estimulamos prendem o espírito às manifestações biológicas. Quando o corpo morre, o espírito não significa que está desmaterializado. Está preso, imantado. É como se fosse a limalha de ferro no ímã, que é o corpo. É preciso desgastar esta imantação pelo tempo, pelo passar das horas, dos dias, dos meses ou dos anos, antes de afastar um espírito dessas condições. Portanto, não é por falta de amor dos espíritos que eles estão deixando 8 lá. É por falta de condições de arrastá-los dali, porque eles não querem. Eles cultivaram uma vida que os prende agora à matéria. A mente está presa. E ele continua dizendo: e quanto mais nos submetamos às disciplinas do Espírito, que nos aconselham equilíbrio e sublimação, mais amplas facilidades conquistaremos para a exoneração da carne, para deixarmos a matéria. Em quaisquer emergências de que não possamos fugir por força de débitos contraídos perante a lei. Nós temos que passar por aquilo. Aquele acidente está nos esperando na nossa economia pelo nosso ontem, que nós mesmos pedimos. Nós vamos ter que passar. Mas se você já se exonerou, já se libertou deste apego, nesta hora, quando isso tiver que acontecer por força dos débitos do passado, você será rapidamente desenfeixado daquele objeto que é apenas um corpo que está morto agora. Você não ficará preso a ele. Porque seu espírito está vibrando em uma outra dimensão vibratória. Assim, é que morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. Morte física não significa saída do corpo. Emancipação espiritual não é a mesma coisa. Existem pessoas, e talvez ele vai dizer isso, mas depois eu comento isso. Aí André Luiz vai e fala: isso, no entanto, não quer dizer que os demais companheiros acidentados estarão sem assistência, embora coagidos a temporária prisão nos próprios restos. E Druso respondeu: de modo algum, ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange o universo. Os irmãos que se demoram presos em mais baixo teor de experiência física compreenderão gradativamente o socorro que se mostram capazes de receber. Eles precisarão se mostrar capazes de receber o socorro que já está disponível. O socorro já está lá. Mas é preciso que eles queiram recebê-lo. Hilário, então, continua: todavia não serão atraídos por criaturas desencarnadas de inteligência perversa, já que não podem ser resguardados de imediato, esses que estão lá presos ao corpo, que ainda não aprenderam a usar a mente para se libertar desses momentos de transe, às vezes inesperados. Eles não poderão ser assambarcados, envolvidos, enredados
por criaturas desencarnadas de inteligência perversa, espíritos obsessores que estejam nas cercanias, que estejam vendo a situação, não poderão ir até lá e usar da sua influência e trazer para seu campo de influências essas entidades que estão aí no corpo, imaginando que estão vivas. E Druso, estampando significativa expressão no rosto, ponderou: sim, poderão. Eles poderão ser vampirizados por espíritos inferiores, que estão nessas condições procurando vítimas. Porque eles carregam um fluido animal ainda muito denso. E estas entidades estão buscando exatamente alimentar-se destes fluidos. Mas ele continua explicando. Na hipótese de serem surdos ao bem, é possível se rendam às sugestões do mal, a fim de que, pelos tormentos do mal, se voltem para o bem. O que eles poderão fazer? Assim que eles se vejam numa situação de conflito, não entendem que morreram, por exemplo, mas o que cada um pode fazer? O quê? Orar, no mínimo. Cada um pode elevar o pensamento. Você não precisa ser religioso. Você não precisa pertencer a uma determinada seita. Você está numa situação de dificuldade e não sabe sair dela. Você pode fazer isso, você pode orar. Mas se eles não fizerem isto, porque depende deles, eles poderão ser arrebatados por entidades perversas. Para que, sofrendo o mal dessas entidades, eles se voltem para o bem. Talvez o momento da morte não tenha sido suficientemente pedagógico para eles se agarrarem a Deus. Talvez eles precisem passar por uma experiência pior na mão de outros espíritos de igual inferioridade ou pior inferioridade do que a deles, para que eles, sofrendo mais, despertem. Não, mas não é possível. Onde que está Deus que não me ajuda? Eu vou pedir para Ele. Ah, sim, aí vai voltar para o bem. Aí se conecta novamente. André Luiz levou 8 anos para fazer isto. No umbral. Está lá nos 2 primeiros capítulos do livro Nosso Lar. Ele ficou 8 anos teimando com ele mesmo, ao invés de parar e se ligar ao Criador de todas as coisas com amor. Ele não via o instrutor Clarencio, o ministro Clarencio, visitando naquelas regiões umbralinas. Ele não via a sua mãe indo até lá. Ele não via nada disso. Porque ele estava com a mente fixada em outras coisas. Precisou levar 8 anos para que ele se reajustasse e voltasse para o bem. É o que Druso está falando aqui. Se eles forem surdos ao bem, é possível que se rendam às sugestões do mal, a fim de que, pelos tormentos do mal, se voltem para o bem. No assunto, entretanto, é preciso considerar que a tentação é sempre uma sombra a atormentar-nos a vida de dentro para fora. A junção de nossas almas com os poderes infernais verifica-se em relação com o inferno que já trazemos dentro de nós. Não é a entidade inferior que nos arrasta para um buraco que nós não queremos ir. Nós queremos ir. Nós já carregamos aquela nódoa dentro de nós, e quando estamos do outro lado, no caso, estaremos em sintonia com espíritos da mesma natureza. A tentação não é uma coisa de fora para dentro, é uma coisa de dentro para fora. É a nossa fraqueza que nos coloca vulneráveis. Não é a tentação ou o oferecimento externo que nos faz isto. A explicação não poderia ser mais clara. Talvez por isso, algo desconcertado pelo esclarecimento direto, meu companheiro, que tanto quanto eu, não desejava perder a oportunidade de mais ampla conversação, acrescentou humildemente: nobre instrutor, de certo não temos o direito de questionar qualquer determinação que promane da sua autoridade.
Ainda assim, estimaria conhecer mais profundamente as razões pelas quais nos é impedido o trabalho de colaboração nos serviços pertinentes ao socorro, nos resgates de conjunto. Não poderíamos, acaso, cooperar com os obreiros desta casa nas expedições de auxílio às vítimas de acidentes diversos, de modo a pesquisar as causas que os determinaram? Indiscutivelmente, a mansão, com as responsabilidades de que se encontra investida, ela vai desincumbir-se de trabalhos dessa espécie todos os dias. Ela tem muita gente que precisa ser socorrida. E Druso, sem pestanejar, disse: quase todos os dias. E olhando Hilário de estranha maneira, disse: é imperioso observar, porém, que vocês coletam material didático. Veja o que ele está falando. Vocês estão coletando material didático para o despertamento de nossos irmãos encarnados. Quase todos eles em fase importante de luta no acerto de contas com a justiça divina. Analisando os resgates dessa ordem, vocês fatalmente seriam compelidos a um exame de situações e problemas suscetíveis de plasmar imagens destrutivas no âmago de muitos daqueles que ambos se propõem a auxiliar. Vocês iam descrever fatos, iam descrever situações, e ao trazer para os leitores essas imagens, iam produzir imagens mentais naqueles que vocês estão tentando ajudar com o esclarecimento. E, continuando, esboçando um leve sorriso em que deixava transparecer a humildade que denotava o seu espírito de escola, disse: parece-me que não seríamos capazes de comentar um desastre de grandes proporções no campo dos homens sem lhes insuflar o vírus do medo, tantas vezes portador do desânimo e da morte. Não é para vocês contarem detalhes de uma situação que às vezes pode fazer os leitores, ao invés de entenderem, terem medo, até da vida que estão levando, até dos erros que já cometeram, até das atitudes que tomaram, achando que estavam fazendo sem problemas aquilo. Por isso é que nós não podemos deixar que vocês, inteirando-se de todo o processo com vistas a explicar para os leitores, possam ver pessoalmente o que está acontecendo. A palavra do orientador, serena e evangélica, reajustava-nos os impulsos menos edificantes. Inegavelmente, a terra está repleta de criaturas, tanto quanto nós, algemadas a escabrosos compromissos, carentes de ação contínua para o necessário reequilíbrio. Não seria justo atormentá-las com pensamento de temor e flagelação, quando por meio do bem sentido e praticado, podemos cada hora afastar de nossos horizontes as nuvens de sofrimentos prováveis. Assinalando-nos a atitude inequívoca de compreensão e de obediência, como não podia deixar de ser, o chefe da instituição continuou em tom afável, depois de ligeira pausa. Imaginemos que vocês fossem analisar as origens da provação a que se acolheram os acidentados de hoje. Por que eles estão hoje nesse avião? Surpreenderiam, de certo, delinquentes que em outra época atiraram irmãos sem defesa do alto de torres muito íngremes, para que seus corpos se espatifassem no chão. Encontrarão companheiros que em outro tempo cometeram hediondos crimes sobre o dorso do mar, pondo a pique existências preciosas, ou ainda suicidas que se despenharam de arrojados edifícios ou de picos agrestes em supremo atestado de rebeldia perante a lei, os quais, por enquanto, somente encontraram recurso em tão angustioso episódio para transformarem a própria situação. Quantos milhares de irmãos encarnados possuímos nós, em cujas contas com os tribunais divinos figuram débitos desse tipo? Muitos passam por isto. Muitos estão nessa situação. Entretanto, não desconhecemos que nós, consciências endividadas, podemos melhorar nossos créditos todos os dias. Quantos romeiros terrestres, em cujos mapas de viagem constam surpresas terríveis,
são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo em razão dos atos louváveis a que se afeiçoaram. Deveriam morrer, mas os atos louváveis que eles praticaram impediram, afastaram aquele evento. Não é que isso não possa acontecer. Pode acontecer. O nosso destino pode ser modificado, se o nosso presente justificar isto. Nós vimos no livro Obreiros da Vida Eterna um caso de adiamento da própria morte. Graças a uma situação muito importante, o momento da desencarnação foi postergado, foi posto para frente. Ela não morreu na data que estava previsto o evento da desencarnação. Quantas intercessões da prece ardente conquistam moratórias oportunas para pessoas cujo passo já resvala na borda do sepulcro? É o caso que acabei de dizer. A Albina, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, que teve o momento da desencarnação adiado por uma oração fervorosa de um menino, seu netinho. Quantos deveres sacrificiais conquistam para a alma que os aceita de boa vontade preciosas vantagens na vida superior, onde providências se improvisam para que se lhes amenizem os rigores da provação necessária. A pessoa está aguentando, ela está suportando, ela suportou a traição, ela suportou as mentiras, ela suportou a calúnia, ela não deixou de ajudar os outros, ela aguentou os impactos. Lá no alto, o valor destes sacrifícios se ergue como um alvará que autoriza certas vantagens para diminuir certos sofrimentos que ela teria que enfrentar. Tudo isso está escrito neste livro, nos capítulos anteriores. Sabemos nós que arremessando no espaço duas ondas sonoras, de maneira que as vibrações do campo mais denso de uma sejam equivalentes ao campo menos denso da outra, do contato de ambas encontramos o silêncio como resultado. Assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. Desse modo, creio mais justo incentivarmos o serviço do bem por meio de todos os recursos a nosso alcance. A caridade e o estudo nobre, a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas renovadores, cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação de nossas ideias e, consequentemente, de nossos destinos. Ao invés de ficarmos querendo saber dos detalhes por que cada um morreu ali, aprendamos a fazer o bem sem deixar um só dia no prejuízo. Sem deixar um só dia de fazê-lo. Porque é só isto que neutraliza o mal que já foi feito. Só o bem. Não é saber por que o fulano morreu ali, ele era suicida, por isso que ele estava nesse voo. Não importa. O que nós precisamos saber, que é o Druso está dizendo aqui aos dois, é que as pessoas precisam entender na Terra qual é o antídoto. Não qual foi a causa. Porque você pode descobrir a causa, mas sem saber o que fazer, você pode incidir de novo no mesmo erro. Mas se você não souber a causa, mas souber o que fazer para não cair naquele mesmo buraco, você se salva e corrige o mal que praticou. Isso é mais importante. Entregar a seu chefe a mais longa pausa e movido pelo propósito de aprender, perguntei de Druso se ele mesmo não teria acompanhado algum processo de resgate coletivo, em que os espíritos interessados não teriam outro recurso senão a morte violenta, como término dos dias do corpo denso. E o instrutor respondeu: guardo em minha experiência alguns casos expressivos que seria justo relacionar. No entanto, vou me referir simplesmente a um deles, atentos ao imediatismo das nossas obrigações. Temos coisas para fazer, então não vou me alongar. Há 30 anos, desfrutei o convívio de dois benfeitores, cuja abnegação muito devo neste pouso de luz.
Ascânio e Lucas, assistentes respeitados da esfera superior, integravam-nos à equipe de mentores valorosos e amigos. Quando os conhecia em pessoa, já haviam gastado vários lustros no amparo aos irmãos transviados e sofredores. Cultos e enobrecidos, eram companheiros infatigáveis em nossas melhores realizações. Acontece, porém, que depois de largos decênios de luta, nos prélios da fraternidade santificante, suspirando pelo ingresso nas esferas mais elevadas, para que se lhes expandissem os ideais de santidade e beleza, não demonstravam a necessária condição específica para subirem ao ambiente que sonhavam. Queriam ser promovidos a dimensões mais puras, mas não podiam. Totalmente absortos no entusiasmo de ensinar o caminho do bem aos semelhantes, não pensavam de qualquer mergulho no passado. Não pensaram em estudar o que eles tinham feito de errado no pretérito. Queriam só subir pelo ensino que haviam dado aos demais, pela orientação sabedora, consciente, lúcida. Muitas vezes, quando nos fascinamos pelo esplendor das alturas, nem sempre nos sobra disposição para qualquer exame aos nevoeiros do vale. Dessa forma, passaram a desejar ardentemente a subida, sentindo-se algo desencantados pela ausência de apoio das autoridades, que lhes não reconheciam o mérito imprescindível. O impasse se dilatava, quando um deles solicitou o pronunciamento da direção geral, a que estamos nós todos submetidos. O requerimento encontrou o curso normal, até que, em determinada fase, ambos foram chamados a um exame. A posição imprópria que lhes era característica foi carinhosamente analisada pelos técnicos do plano superior, que reconduziram a memória deles a período mais recuado no tempo. Diversas fichas de observação foram extraídas do seu campo de memória. A maneira de radioscopias dos atuais serviços médicos do mundo. E por intermédio delas, importantes conclusões surgiram à tona. Em verdade, Ascânio e Lucas possuíam créditos extensos, adquiridos em quase 5 séculos sucessivos de aprendizado digno, somando as 5 existências últimas nos círculos da carne e as estações de serviço espiritual nas vizinhanças da arena física. No entanto, quando a gradativa auscultação, quando a gradativa busca, o gradativo exame lhes alcançou as atividades do século XV, algo surgiu que lhes impôs dolorosa meditação. Arrebatadas ao arquivo da memória e a doer-lhes profundamente no espírito, depois dessa operação magnética que nos referimos, reapareceram nas fichas mencionadas as cenas de odioso delito por ambos cometido em 1429, logo após a libertação de Orleans, quando formavam parte no exército de Joana d'Arc. Famintos de influência junto aos irmãos de armas, não hesitaram em assassinar 2 companheiros, jogando-os do alto de uma fortaleza no território de Gutinais, sobre fossos imundos, embriagando-se nas honrarias que lhes valeram mais tarde torturantes remorsos além do sepulcro. Chegados a esse ponto da inquietante investigação, pela respeitabilidade de que se revestiam, foram perguntados pelos poderes competentes se desejavam ou não prosseguir na sondagem singular. Ao que os 2 responderam negativamente, preferindo liquidar a dívida antes de novas voltas nos depósitos da subconsciência. Desse modo, em vez de continuarem insistindo na elevação a níveis mais altos, suplicaram, ao invés, o retorno ao campo dos homens, no qual acabam de pagar o débito a que aludimos. Voltaram, renasceram e pagaram o mal que haviam feito.
E Hilário, intrigado, perguntou: mas pagaram como? Como foi o pagamento? Druso então responde: já que podiam escolher o gênero de provação, em vista dos recursos morais que eles acumularam no mundo íntimo, optaram por tarefas no campo da aeronáutica, a cuja evolução eles ofereceram suas vidas. Há 2 meses, regressaram às nossas linhas de ação, depois de haverem sofrido a mesma queda mortal que eles haviam infligido aos companheiros de luta no século XV. E o nosso caro instrutor visitou nos preparativos da reencarnação que agora terminou? Sim, por várias vezes eu os avistei antes da partida para a Terra. Eles se associavam a uma grande comunidade de espíritos amigos em departamento específico de reencarnação, no qual centenas de entidades com dívidas mais ou menos semelhantes às deles também se preparavam para o retorno à carne, abraçando assim o trabalho redentor em resgates coletivos da mesma natureza. Iam morrer do mesmo jeito, porque haviam feito morrer ou haviam matado de forma semelhante. E então, André pergunta: e todos estes que estavam nesse departamento específico podiam selecionar o gênero de lutas em que eles iriam saldar as suas dívidas? Nem todos, disse Druso convicto. Aqueles que possuíam grandes créditos morais, como acontecia aos benfeitores a que me reportam, dispunham desse direito. Assim é que a muitos vi habilitando-se para sofrer morte violenta, em favor do progresso da aeronáutica e da engenharia, da navegação marítima e dos transportes terrestres, da ciência médica e da indústria em geral, verificando, no entanto, que a maioria, por força de débitos contraídos e de acordo com os ditames da própria consciência, não alcançavam semelhante prerrogativa, não podiam pedir isto, cabendo-lhes aceitar sem discutir amargas provas na infância, na mocidade ou na velhice, em acidentes diversos, desde a mutilação primária até a morte, de modo a redimir-se de faltas graves. E os pais? Perguntou Hilário alarmado. Em que situação surpreenderemos os pais daqueles que devem ser imolados ao progresso ou à justiça na regeneração de si mesmos? A dor deles não será devidamente considerada pelos poderes que controlam a vida? E o instrutor respondeu: ora, como não? As entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se acumpliciaram com elas em delitos lamentáveis, no pretérito distante ou recente, ou ainda aos pais que faliram junto dos filhos em outras épocas, a fim de que aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento, a honorabilidade e o carinho que todos devemos na terra ao Instituto da Família. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. E depois de longa pausa, Hilário, insatisfeito como sempre, perguntou irrequieto: instrutor amigo, imaginemos que Ascânio e Lucas, após a vitória que nos dá notícia, continuem sonhando a subir aos planos mais altos. Eles precisarão, para isso, de uma nova consulta ao passado? E o instrutor Druso responde: caso não demonstrem a condição específica indispensável, serão novamente submetidos à justa auscultação para o exame e seleção de novos resgates que se façam necessários. Isso quer dizer que ninguém se eleva ao céu sem quitação com a terra? Será mais lícito afirmar que ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra, porque a ascensão gradativa pode verificar-se, não obstante, invariavelmente condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas que já fizemos. Os princípios de relatividade são perfeitamente cabíveis no assunto. Quanto mais céu interior na alma,
pela sublimação da vida, mais ampla incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus, nosso Pai. Para isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça. E a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós, uma vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós, sem a implícita aprovação da nossa consciência. O ensinamento era profundo. E com isso, nós pudemos passar rapidamente por uma explicação muito adequada a este evento que estamos assistindo diariamente. É uma explicação que nos dá o entendimento de que nenhum deles está excluído da proteção divina. Mas que neste momento, cada um que desencarna, seja coletivamente, seja individualmente, estará do outro lado, na condição que a sua mente proporcionará, pelo esclarecimento e pela vivência que teve durante a vida física. Não há ilusões a esse respeito, na ordem do universo. E a história de Ascânio e Lucas, contada por Druso, mostra muito bem que não foram suficientes 500 anos de bondade. Quando lá atrás ainda havia uma nódoa que impedia que eles subissem a níveis que eles ainda não mereciam. Trataram então de voltar para quitar isto na sua consciência. Porque é a nossa consciência que nos impede de estar onde a gente gostaria de estar sem merecer. Nós não queremos isso. Nos dá vergonha. Como nos conta o irmão Jacó no livro Voltei. Nos dá vergonha não ter a luz que os seus amigos já têm. E ele narra isso com uma emoção que é difícil você não sentir quando lê estes capítulos do livro Voltei. O Fernando de Santa Maria diz o seguinte: em minha grande ignorância, associando as dificuldades de cada um, faço uma comparação com nossos sonhos. Por exemplo, quando passamos por um pesadelo, a situação nos envolve em uma infinidade de reações, às quais, muitas vezes, nem passa por nosso pensamento a ideia de uma prece. Já que, quando acordados, a prática da prece é comum, como explicar essa postura em sonho, especialmente em pesadelo? Bem, nós precisamos nos perguntar, Fernando, se de verdade essa prática é comum quando estamos acordados. Porque quando nós estamos acordados, às vezes nós fazemos a oração em momentos. Nós não temos a mente constantemente em oração, sem palavras. Nós esperamos certas horas para nos colocarmos, ou quando acordamos, ou quando vamos dormir, ou quando ficamos sabendo de uma situação, para fazermos uma prece. Como se a prece fosse um momento isolado da nossa vida. É por isso que nestas circunstâncias, quando nós estamos em outras ambiências, como é o caso do sono, e às vezes do pesadelo, nós não estamos acostumados a orar. Porque não passamos para o mundo espiritual com a mente já serenada em um modo de orar constante. De falar com Deus constantemente. Você não é obrigado a parar no sonho e falar: agora eu vou procurar um cantinho que eu vou fazer o Pai Nosso porque tem um tigre que vai vir me comer. Você vai correr do tigre. Você vai querer sair do acidente que você está se sentindo exposto. Porque essa é a nossa reação automática durante o dia. Durante o estado de vigília, nós temos este comportamento. Nós melhoraremos isso durante a noite com vários exercícios que nós já explicamos aqui na questão do sono e dos sonhos. Mas isto será muito mais fácil se nós nos compenetrarmos de que, durante o dia, você é a mesma alma que é durante a noite, quando dorme. Se o seu pensamento estiver voltado para uma ligação com Deus, quando você sair do corpo, você continuará fazendo essa ligação automaticamente com Ele. É muito comum que pessoas gulosas sonhem com comida. Que
pessoas viciadas sonhem com as tentações do vício. Que pessoas que vivem o dia todo pensando em sexo, sonhem durante o período da noite com sexo. E as reações que as pessoas terão do outro lado são semelhantes àquelas que a mente acostumou-se a ter durante a vida de vigília. Por isso, Fernando, é que nós precisamos disciplinar o pensamento, que nós não gostamos. Nós não gostamos de fazer isso. Você determinar-se a agir com o pensamento em um determinado caminho é fundamental para que na hora da dificuldade você saiba, não, eu não vou correr, eu vou rezar. A primeira vez que você conseguir fazer isso, você vai ver que poder você passa a ter nas situações que estão te ameaçando. É muito interessante esse processo, porque geralmente, quando a gente se sente ameaçado no sonho, a gente parte para agredir. Ou a gente parte para briga, ou a gente parte para fuga. Que são as nossas reações animais, que a gente ainda não aprendeu a mudar em nosso dia a dia. Lá é muito mais fácil, porque não tem o corpo para te impedir certas atitudes. Então você sai, ou você parte para cima, ou você agride também, ou você então foge, porque é muito grande a ameaça. Ao invés de você parar, dizer, não, eu vou rezar. E todas as pessoas que já fizeram isto, que eu conheço, depois me contavam que a hora que eu rezei, tudo aquilo que era imenso foi diminuindo, foi ficando pequeno, ficou uma coisinha assim, que eu peguei na mão. A ameaça desaparece. Porque você se coloca em uma situação que se abastece de uma força que não é sua. Quando o irmão Jacó, no plano espiritual, está passando por um testemunho desse, ele nos conta. Ele é cercado por 16 sacerdotes encapuzados que vêm se vingar dele, porque quando ele estava na terra, ele pagava artigos do jornal, porque ele tinha muito dinheiro para defender o espiritismo, e achincalhava com os padres. E nenhum padre conseguia fazer nada contra ele, porque ele era poderoso, ele tinha recurso. Então os padres odiavam o cara. Quando ele desencarna, ele está fazendo a preparação na escolinha da iluminação, e ele vem à terra, e um dia ele conta que ele foi cercado por sacerdotes que vinham agredi-lo. E ele que se lembrou de como ele agredia de volta, quando estava na terra, ele decidiu que ele era uma outra pessoa, porque ele estava fazendo o curso na escola da iluminação. E ao invés de agredir, ele se acalmou e começou a pensar naqueles homens como seus irmãos, como aqueles seres que estavam talvez defendendo uma causa que ele também defendia. E então ele começa a rezar da forma que ele podia, no nervoso que ele estava, começa a rezar e pedir a Deus por todos eles. E de repente, ele começa a ouvir, começa a haver um silêncio, aquela algazarra foi diminuindo, e eles saem dali, quietos, de cabeça baixa, espantados com a luz que começava a pulsar de irmão Jacó. Ele, quando vê aquilo, ele abre o olho e começa a perceber uma luz que sai. Ele logo olha para trás, pensando que se tratava do seu espírito amigo que o acompanhava. Mas não era. Não era Bittencourt Sampaio que estava ali para sustentá-lo. Depois de um tempo, desce o espírito, que é o de Bittencourt, e diz a ele: você, meu filho, hoje, você foi aquele que pôde produzir a sua própria luz. Não, essa luz que você está vendo não é minha. Não sou eu que estou te emprestando. Foi você mesmo quem a produziu. Porque você mudou em você aquilo que você era. E isso é que fez a diferença naqueles que vinham te perseguir. Por isso, Fernando, é que ainda falta treino para a gente, quando a gente está encarnado, lúcido no dia a dia, enfrentando as dificuldades e orar sem palavras. Não é fazer o Pai Nosso, fazer a Ave Maria, ajoelhar no canto. Não é pegar a Bíblia e ler um trecho. Não, é falar com Deus: Senhor, eu vou passar agora por uma situação difícil, me ajude. É falar com Ele. Você está guiando, vê alguém fazer uma barbeiragem: Senhor, proteja esse motorista e todos os que estão perto dele.
Você usar a mente como uma ligação com o Pai, sem precisar de uma cerimônia para fazer isso. E quando você estiver sonhando numa situação difícil, fala: Senhor, agora eu estou precisando muito do Senhor, me ajude aqui. Essa é a conexão que muda todas as coisas. Ok? Algum outro comentário, Ana Paula? Agora nós temos a alegria de fornecer a todos os que quiserem fazer uso da palavra aquilo que queiram tirar de dúvida ou fazer pergunta. Quem quiser a respeito do que nós comentamos aqui, pode levantar a mão que o Ricardo vai levar o microfone. Elaine. Logo no comecinho, quando ele citou crise de consciência, né, que estava acontecendo com os espíritos, seria aquele momento da perturbação? Quando você fala lá no livro dos Espíritos, né, que a gente passa por um período de perturbação, essa questão da perturbação, ela pode ser observada nessas horas. Os 14 estão em estado de perturbação. Os 14. Se depender deles, esse estado não os permitirá sair dali. Mas os espíritos, apesar da perturbação deles, sabendo que eles possuem a mente, os 6 estão menos arraigados aos despojos do que os demais, estes podem ser retirados dali para serem levados em perturbação a um hospital, ou àquela região da mansão que vai recolhê-los até que eles se acalmem e possam voltar à consciência lúcida. Mas o fato de eles estarem sendo ajudados não tira esses espíritos da condição de perturbação momentânea da morte. Mas mesmo assim, a perturbação, isso, eles vão estar em perturbação. Estarão em perturbação até o momento em que a lucidez possa implantar-se na sua mente, na mente deles, e eles possam entender o estado em que eles se encontram agora, já do outro lado da vida. Até aí eles estão em perturbação, que pode ser longa ou pode ser breve. Geralmente os acidentes, eles induzem a pessoa a um estado de perturbação mais longo, porque o corpo não está debilitado. As forças biológicas, as forças dos fluidos, o fluido animal que nós possuímos, ainda nos dá a sensação de que estamos muito vivos. Então, há um conflito entre a nossa realidade e a nossa sensação, que é um conflito que se instaura repentinamente quando acontecem acidentes desse tipo. Agora, quando você vai perdendo a vitalidade, que o fluido vital vai se esgotando com o tempo, seja pela velhice, seja pela enfermidade, já é mais fácil você sair de um estado de perturbação, porque você já está se preparando para a desencarnação antes da desencarnação. Você não foi colhido de surpresa por ela. Entende? Valdinero. Seriam duas coisas. Esses espíritos, vamos dizer, com relação ao acidente recente, os corpos, sabemos, são retirados daquele local e levados para longe. Os espíritos ficariam ali naquele local onde houve o acidente ou acompanha estes corpos? Depende do estado de ligação deles com a matéria. Os que estão presos à matéria acompanham os corpos. Os outros podem permanecer ali, mesmo que os corpos sejam retirados. Depende do estado mental deles. E a outra questão seria os espíritos, ou seja, aqueles mortos, eles percebem os maus espíritos usufruir do fluido vital deles? Conseguem eles ver? Não têm ainda uma noção. Por isso que nesta fase, como a perturbação é uma dificuldade de concentração a respeito da sua situação, esta imaginação que eles possam ter em relação a estas entidades pode produzir neles medo, pavor, ou pode fazer com que eles achem que esses são espíritos que vão ajudá-los. E eles então se submetem a eles como se fossem submeter-se a espíritos pseudo-amigos, mas que vão tirar deles estes fluidos. No livro Nosso Lar, nos primeiros 2 capítulos, André Luiz relata os monstros que procuravam por ele para sugar suas forças na região umbralina. Espíritos dementados, espíritos com formas horripilantes,
que sugavam as forças vitalizadas dos espíritos que tinham desencarnado em situações de suicídio, voluntário ou involuntário, como o caso dele, e que estavam atrás de entes que carregavam ainda este fluido. No caso dele, como ele ficou 8 anos, ele pôde perceber essas coisas. No caso destes que estão nessa situação, se porventura, num dos momentos em que eles começam a perceber a sua dificuldade momentânea, eles se elevarem mentalmente, a sintonia deles com outros seres permitirá que aqueles circundantes, os enfermeiros, os amigos, possam recolhê-los. Agora, se eles não fizerem isso e eles ouvirem o cântico da sereia que está ali para sugá-los, eles irão com estes espíritos. Permanecerão com eles, como se fossem amigos. Agora, os caras não têm uma boa cara, né? Não são bonitos. Então, se você fica em dúvida, esse cara é bom ou esse cara é mau? Veja a cara do cara. Geralmente, os bons espíritos não precisam ser lindos, mas eles têm uma atmosfera de afabilidade, de doçura, que os espíritos inferiores não conseguem improvisar dessa maneira. Então, se você guardar na mente noções do que nós estamos estudando aqui, quando chegar a sua hora, a minha hora, a nossa hora, nós poderemos avaliar quem são os espíritos que estão ali ao nosso lado. E aí decidir com a nossa mente lúcida o que a gente vai querer. Ok? Em relação à pintura, especialmente, imagens fortes, foi citado aí. Isso. Dante Alighieri, a Divina Comédia, aquele quadro tétrico que foi pintado ali. Existe algum controle em relação a esse tipo de pintura, a descer ao plano material para a nossa apreciação? Bem, os espíritos que trabalham com as imagens na pintura mediúnica, eles têm muitos cuidados em relação a produzirem imagens que sejam construtivas. Quando se trata de Dante, ele, vamos chamar assim, foi o primeiro médium psicógrafo capaz de traduzir em palavras um pouco das coisas que aconteciam nos ambientes umbralinos, chamados de inferno. E isso foi permitido para que, naquela época, nós tivéssemos algum relato que ajudasse as pessoas a pensar a respeito. E é claro que todo relato que é impactante é mais, assim, despertador do medo ou da consciência de não querer ir para lá, do que um relato assim, não, é todo muito bonito lá, não se preocupe, tem um pouquinho de calor, mas a gente se abana, sabe? Se você falar as coisas desse modo, ainda mais numa época em que poucas pessoas tinham uma condição muito intelectualmente favorável, você não vai ajudar as pessoas a que elas se decidam. Por isso é que os cuidados que os espíritos tiveram com essa obra foram muito interessantes. Primeiro, de levá-lo às regiões que sejam a descrição do inferno e depois a descrição dos lugares belos, para que os leitores tivessem como colocar na sua mente a diferença e aí começarem a tomar cuidado durante a vida para evitar essas decepções. Então, a gente tem que levar em consideração que a maneira de trabalhar na época de Dante foi adequada para aquele período, diante de um mundo pouco ainda letrado ou pouco ainda ilustrado em relação a essas coisas. Agora, quando se trata de pintura mediúnica ou de arte espiritual, sempre os espíritos têm cuidado para evitar que as imagens negativas possam ser estampadas para não despertar aquelas imagens negativas que estão dentro das pessoas. Porque continua valendo aquela mesma coisa que ele disse aqui. Nós carregamos a tentação dentro de nós. Então, os espíritos procuram pintar belas coisas, seja em objetos, seja em mensagem, seja em cor, para que a nossa escuridão possa conectar-se com uma coisa sublime. E aí, nós sairmos daquele buraco na direção da elevação. Por isso é que, na questão atual, em que
os fenômenos mediúnicos hoje são muito mais facilmente encontrados, é que nós temos o mundo espiritual explicando nas telas aquilo que Druso estava explicando para os dois. A função nossa é mostrar a saída, não é explicar por que você caiu no buraco. Queremos que você saia do buraco. Por isso é que falamos agora que é preciso fazer o bem, que é preciso neutralizar o mal com atitudes boas, porque isso vai tirar você do buraco, mesmo que você não entenda quais são as regras do universo. Só que nós temos a felicidade e a alegria de conhecer também as regras do universo, através dos ensinamentos dos Espíritos. Então nós temos as duas coisas. Temos a intelectualidade que nos mostra os efeitos das atitudes e temos o antídoto, que é trabalhar incansavelmente no bem, esquecendo-nos para corrigir o mal que já fizemos. Pouco importa quem a gente já foi no passado. Pouco importa. Nisso os espíritos estão com Druso. Não adianta você voltar para descobrir quem você foi, em que reinado você errou. Não, você não foi boa coisa, por isso que a gente está aqui. É suficiente saber isso. Ok? Fala, Ana Paula. O Antônio Carlos Ferreira dos Santos, de Fortaleza, diz assim: gostaria de saber se no caso de desencarnes coletivos, se haveria a possibilidade das pessoas envolvidas poderem ser avisadas por intuição ou sonho. Veja só, seria uma maldade dos espíritos produzir em nós um aviso: escuta, vai ser amanhã, viu? Não é? Você receber a intuição de que é amanhã que você vai pifar, não seria muito fraterno. Agora, você pode, como isso acontece, Antônio Carlos, você pode ter uma ideia de, eu vou cuidar das coisas que qualquer pessoa pode deixar, não é? Então, não sei se vai ser a minha hora ou não, mas eu vou dar uma olhada onde que está o negócio da funerária, eu vou telefonar para o meu amigo, vou falar tchau para as pessoas que eu vou fazer uma viagem. De repente você tem vontade de fazer isto. Você não sabe conscientemente, nem por intuição, que você está indo para a morte. Mas você tem atitudes que as pessoas até acham legais, porque você, o cara faz tanto tempo que eu não vejo, ligou para se despedir porque vai viajar, e aí ele morre. Aí então, todos os que passaram por isso começam a se lembrar, eu acho que ele devia estar sabendo que ele ia pifar, porque olha, ele teve coisa que ele nunca me ligava, me ligou. Foi na casa do filho com quem ele não falava há tanto tempo, foi lá se despedir, falar com ele, pedir desculpa. Então existem sim, no nosso espírito, durante o repouso, determinadas informações que nos ajudam a preparar-nos. Mas quando a gente acorda, necessariamente não sabemos. Agora, o que pode acontecer é que, se isso não estiver na sua programação, os espíritos amigos arrumam um jeito de tirar você dali, caso você aceite. Nós vimos o caso de uma moça, uma noiva, que pediu para o noivo não ir viajar com o time de futebol. E o noivo acatou, não foi. Santa noiva essa, não? Porque ele podia dizer, é meu time, eu vou sim, eu vou também quero ir, é meus amigos. E aí ia passar por um acidente que não precisava ter enfrentado. Então, sempre que é possível, pela intuição, pelo sonho, ou por interpostas pessoas, os espíritos nos alertam, quando a gente não precisa passar por aquilo. Mas se a gente precisa passar, seria uma crueldade que eles nos contassem assim, com todas as minúcias do que vai acontecer, não é? Até para ver se a gente pula fora. Quer dizer, se você tem que passar por aquilo, você fica sabendo que amanhã você vai morrer, amanhã é que você não levanta da cama. Você não sai, você nem atende a campainha. Disseram que eu ia morrer, eu vou ficar aqui na cama durinho assim, porque não vou me expor a nenhum acidente. Aí morre de infarto. Não precisa sair da cama para morrer, não é? Mas a pessoa pode tentar impedir a coisa, se ela soubesse, se ela tivesse uma intuição. Todas as pessoas que passaram por isto e que tiveram comportamentos assim diferentes, que não denunciavam que ela estava se aproximando da morte, depois que morreu, as pessoas fizeram uma ligação. Poxa, ela teve esse comportamento porque ela sentia, ela estava pressentindo que ela ia partir. Por isso que ela veio aqui, que ela pediu desculpa, que ela devolveu as coisas, que ela falou onde que estavam os objetos que tinham sido emprestados, que estavam na casa dela. Por isso que ela veio falar isso, porque ela ia morrer, ela devia saber. Não, ela não sabia, conscientemente. Ela estava sendo preparada para passar por aquilo, mas
os espíritos são generosos e não permitem que a gente sofra um filme de terror antes de passar pelo filme de terror. Senão são 2 vezes o terror, antes e durante. Ok? Obrigado, Antônio Carlos. A Ana Paula colocou para mim aqui a notícia de que 4 dos 81 passageiros previstos não embarcaram em avião da Chapecoense, que caiu. Ou seja, eles estavam na lista, mas não embarcaram. Foram, por motivos diversos, impedidos de ir. Ok? Obrigado, Ana Paula. Bem, nós chegamos ao fim do nosso encontro desta noite. Esperamos que possam ter desfrutado, mas mais do que apenas o capítulo 18, o livro todo é fenomenal para explicar essas coisas. Agradecemos àqueles que estão nesse momento conectados conosco, que são mais de 4.000 pessoas participando do nosso estudo desta noite. E agora vamos fazer a prece de encerramento. Obrigado, Jesus, por mais uma vez encontrarmos na doutrina de amor a explicação lúcida para o entendimento dos porquês. E apesar desse entendimento, não deixarmos de lembrar das vítimas, daqueles que nesse instante estão diante de uma nova realidade, para aquela que talvez não tenham se preparado, que talvez estejam confusos, mas que a nossa prece possa representar esse bálsamo que alivia a dor da partida não prevista. Que possam todos eles, Senhor, receber o amparo na medida de seus merecimentos. Mas que a nossa oração seja algodão nos ferimentos, mesmo daqueles que ainda não os compreendem. Que possamos levar a nossa mente também a todas as criaturas aflitas no mundo, nos campos de refugiados, vítimas das torpezas, nas guerras, nos conflitos, na miséria material e moral. Em tantas nações da humanidade, ali a bondade parece que se esqueceu. Que a nossa prece, Senhor, possa ser o maná que vem do céu, pequenino, floquinhos brancos, insignificantes, mas que se a pessoa pegá-los, pode alimentar-se com eles e matar a fome de um dia. Graças à tua bondade, Jesus, o que nós oferecemos na pequena condição da nossa evolução se transforma em floco de luz em tuas mãos. Leva-os como pequeninas estrelas aonde a dor estiver fazendo vítimas, no mundo dos encarnados e no mundo dos espíritos. E assim oferecemos humildemente a oração com a qual encerramos o estudo desta noite.